Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Valdo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, para mais uma tarde de conversa sobre o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Antes de a gente começar o nosso assunto de hoje está contido no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, mais precisamente nos itens 6 e 7, que fala sobre o destino da terra e as causas das misérias humanas. Vamos relaxar e pedir a Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade, que derrame sobre todos nós bênçãos fortalecedoras e bênçãos esclarecedoras, para que possamos desenvolver o tema de conformidade com aquilo que foi pensado e escrito por Kardec e procurando esclarecer a cada um dos companheiros que nos ouvem acerca do nosso entendimento, da nossa compreensão das causas das misérias que nós enfrentamos aqui no planeta Terra. Nós vivemos em um planeta de expiações e provas. A Terra é um planeta categorizado como um planeta de expiações e provas. Vamos primeiro entender o que é expiação e o que é prova. Expiação é o resgate de todas as falhas que nós cometemos em encarnações pretéritas ou mesmo nesta encarnação que nós vivemos. Então, todas as falhas que nós resgatamos, quer dizer, que nós aprendemos, que nós curamos a nós mesmos, isso aí se chama expiação. E prova é igual uma prova escolar mesmo, é para testar o nosso conhecimento, o quanto foi internalizado dentro de nós, tudo aquilo que nós aprendemos. Se tudo que nós aprendemos, nós colocamos dentro da nossa memória, né? A nossa memória ela é imortal, se está dentro dessa memória e se nós não ultrapassamos os limites que esses ensinamentos nos impõem. Então, são os termos expiações e provas. Então, nós vivemos num planeta de expiações e provas, né? E fazemos parte de uma humanidade ainda muito ligada
quer dizer, muito voltada aos prazeres físicos, aos prazeres materiais, em detrimento dos prazeres espirituais. Eu não estou querendo aqui dizer que o que é material é nocivo, não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Tudo o que é material, para nós, ele é considerado neutro, não é bom nem mal. O uso, ou melhor, o usufruto que nós fazemos disso é que pode ser bom ou equivocado. Daí, a gente priorizar como habitantes de um mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas, priorizarmos os bens materiais, os prazeres materiais, em detrimento das aquisições espirituais, dos prazeres espirituais. E aí vocês me perguntariam, o que são prazeres materiais e o que são prazeres espirituais? Prazeres materiais é tudo aquilo que diz respeito às nossas sensações. Então, todas as vezes que nós falamos em sensação, nós estamos falando de prazeres materiais. Todas as vezes que nós falamos de sentimentos, nós estamos falando de prazeres espirituais. Então, essa é a primeira grande diferença entre prazeres materiais e prazeres espirituais. E a grande maioria dos habitantes do planeta Terra ainda vivem em um mundo preponderantemente de sensações, onde o bem e o mal, eles estão muito mesclados, misturados mesmo, sabe como é? E por estarem assim mesclados, o mal ele passa a ser tão evidenciado que a gente pensa que as pessoas não conseguem visualizar ou divisar no nosso planeta as coisas boas, porque tudo que a gente vê de notícia decorre do mal. Poucas são as pessoas que noticiam coisas boas. E nós estamos cercados de coisas maravilhosas nesse planeta. Só que nós não percebemos. Nós buscamos sempre perceber o defeito dos outros. Nunca o que os outros têm para nos contribuir. E isso faz com que nós nos tornamos pessoas cada vez consideradas muito tristes, que a humanidade do planeta Terra é uma humanidade muito triste, né? E que não existe nada que seja diferente disso. E aí Kardec vem em nosso socorro e nos esclarece que essa visão que nós temos da tristeza da humanidade, que é uma humanidade triste, ela decorre tão somente de uma apreciação equivocada do que seja a humanidade. Nós achamos que a humanidade, a grande maioria das pessoas, quem não conhece a doutrina espírita, acredita que a humanidade só existe no planeta Terra, né? E quando a gente faz esse tipo de julgamento, a gente tem a impressão de que quando a gente olha para o céu estrelado, quando a gente olha para os planetas, quando a gente olha para todo o universo, a gente, com esse tipo de visão, vai pensar que Deus criou coisas inúteis e nada, absolutamente nada que foi criado por Deus é inútil. Tudo tem utilidade, tudo tem finalidade. Então, o universo, ele é muito maior. A humanidade universal, ela é muito maior. Os planetas, todos os planetas do universo conhecido, eles são habitados, eles têm finalidade. Então, a humanidade que vive na Terra, ela é uma microfração de toda a humanidade existente. E talvez seja daquelas mais atrasadas.
Como é que eu poderia clarificar isso aí para um entendimento melhor? Imaginem que todo o universo conhecido seria o Brasil, né? O Brasil seria todo o universo conhecido. O Brasil ele está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, né? Dentro desses 26 estados e o Distrito Federal existem mais de 5.000 cidades. No território dessas 5.000 cidades, existem mais ou menos 20.000 vilarejos. Olha só. Então, quando a gente faz a comparação do universo conhecido com o Brasil, a gente poderia dizer que a Terra equivale a um vilarejozinho longínquo desses aí, para a gente ver a importância nossa no universo. Então, a Terra seria um vilarejo. Seria como a gente dizer, por exemplo, o Brasil grande, Brasília, a capital, Natal, a cidade que a gente mora, está a mais de 2.000 quilômetros, né? De Natal para uma cidadezinha do interior chamada Touros, dá mais ou menos uns 80 quilômetros, e de Touros para um povoadozinho chamado Vila Flor, dá alguma coisa em torno de 30 quilômetros. É como se a Terra fosse Vila Flor. Quer dizer, um povoado onde as pessoas estão tão somente preocupadas em sobreviver, ainda muito ligadas nas sensações. Mas quando a gente parte para centros maiores, a gente vai ver que as pessoas já têm outras preocupações, já tem preocupação em ter um conhecimento maior, já tem uma preocupação de preservação do meio ambiente maior, já tem uma preocupação de uns com outros, de levar bem-estar maior. Assim também são os planetas. Kardec, ele, para nossa melhor compreensão, ele dividiu os mundos habitados em 5 categorias. A primeira delas, um planeta primitivo, onde as pessoas vivem tão somente para sobreviver. É onde a humanidade passa as primeiras encarnações, são nos planetas primitivos. Então, é um mundo exclusivamente de sensação. Com um pouco mais de progresso, aí as pessoas começam, juntamente com a sensação, de desenvolver sentimentos. Aí passam para o mundo de expiações e provas. Então já é um upgrade, já é uma elevação, uma melhoria na classificação dos mundos, né? É o que nós vivemos aqui na Terra. Do mundo de expiações e provas, né, as pessoas passam para o mundo de regeneração quando elas já vivem nos sentimentos e começam a desenvolver, além do sentimento, um conhecimento, procurando ampliar o seu conhecimento. Então já multiplica, porque no mundo de regeneração, os sentimentos, os bons sentimentos, se sobrepõem aos vícios. Então é o bem se sobrepondo ao mal. E as pessoas que sentiam prazer em fazer mal, sentiam prazer na fofoca, na vingança, na raiva, na guerra, na violência, no ódio, no egoísmo, no orgulho, na inveja, na sexolatria, na luxúria. Essas pessoas já começam a não se sentir bem no planeta de regeneração e buscam a modificação, buscam o conhecimento de como se transformar. É a nossa terceira escala. A quarta escala são aquilo chamado de mundos felizes, né? Onde as pessoas procuram transformar, né, o conhecimento em sabedoria. E o que é
transformar. Como é que a gente transforma conhecimento em sabedoria? É quando a gente coloca o nosso conhecimento no sentido de auxiliar a todas as pessoas que nos cercam e, mais além, a toda a humanidade, onde quer que ela esteja. Então, a gente vai ampliando sentimentos, conhecimento e sabedoria. E aí vem o quinto plano, que é aquele onde os espíritos já conhecem tudo de tudo. Eles sabem tudo o que é necessário saber. Tudo que existe passa a ser conhecimento e sabedoria deles. E para eles, a prova da felicidade suprema é poder auxiliar aqueles que ainda não conseguiram isso. É o caso daqueles espíritos chamados espíritos puros, do qual um dos exemplos é o nosso Mestre Jesus. E mais do que um espírito puro, ele é um espírito crístico, um espírito mergulhado no hálito de Deus, mergulhado no pensamento, mergulhado nas vibrações divinas. Esses são todos espíritos crísticos, todos esses que estão mergulhados na sabedoria, no conhecimento e no pensamento de Deus, são espíritos crísticos, são espíritos mergulhados em Deus. Então, daí a gente vê que a humanidade, ela é muito maior do que nós interpretamos aqui. Ela avança cada vez muito mais. Como é que a gente faz para modificar o nosso padrão vibratório, para modificar os nossos pensamentos e começar a desenvolver sentimentos mais puros e começar a desenvolver um conhecimento? Há pouco tempo atrás, eu revi um filme que é da década de 70, ganhador de Oscar de melhor filme estrangeiro, um filme feito por um cineasta japonês chamado Akira Kurosawa. O nome desse filme é Derzu Uzala. Muito bom esse filme. Ele narra uma expedição russa na Sibéria para fazer levantamento topográfico na Sibéria no início do século passado, no início do século XX. Então, Derzu é um caçador mongol, habitante das planícies, das terras siberianas. Como sabem, na Sibéria é um local muito frio, de florestas extensas, muito frio, e de um clima extremamente, como é que se diz assim, severo. Então, Derzu é contratado pelo exército russo para orientar essa expedição topográfica, onde tinham engenheiros, topógrafos, médicos e militares de alta patente. Eram chefiados por um coronel de alta patente do exército russo. Então, eles foram fazer o levantamento topográfico. A certa altura da expedição, a expedição era feita a pé, que ainda não tinha naquela época demarcação de estradas na Sibéria. E aí Derzu propôs seguir um caminho, como se apresentava a possibilidade de uma chuva muito intensa, muito torrencial. Aí Derzu pediu para guiar a expedição até um abrigo construído, abrigo de caçadores construído na floresta, para que eles pudessem passar a noite e para que eles pudessem estar abrigados da chuva. Então, Derzu, quando chegou no abrigo, viu que o abrigo estava um pouco deteriorado no que diz respeito à cobertura. Então ele saiu para colher cascas de árvore, grandes cascas de árvore, para tapar as goteiras, tapar
o buraco do telhado para que a equipe pudesse estar mais bem abrigada. Então ele cobriu isso aí e a chuva começou a cair, torrencialmente, mas eles estavam abrigados, tinha fogo, tinha alimentação que eles tinham trazido. Então o Desu proporcionou tudo aquilo para eles com o conhecimento deles, com o conhecimento dele, quer dizer, a experiência que ele tinha, apesar de ser um homem simples, mas ele tinha muita experiência na vida na floresta. Na manhã seguinte, passada a chuva, todo mundo descansou confortavelmente. Desu se dirigiu ao comandante da expedição e pediu um pouco de arroz e um pouco de sal para deixar no armáriozinho que estava guardado lá para justamente colocar esses produtos. E aí o comandante perguntou se eles iriam retornar por aquele lugar. Aí Desu disse para ele que não. Ele perguntou, então para que a gente vai deixar o alimento? E aí, pacientemente, Desu foi explicar. Para todas aquelas pessoas que vierem depois de nós, que vierem cansadas, que vierem famintas, que vierem necessitadas, vão precisar do abrigo e precisar de um recurso para se refazer, tal qual nós precisamos também. Então, essa é a finalidade. Então, esse é o comportamento que nós temos que ter com todas as pessoas na Terra. É pensar não somente no nosso bem-estar, mas pensar no bem-estar do outro. E olha que foi um homem simples que trouxe esse conhecimento no filme. Estava cheio de letrados na equipe, mas quem pensou no outro foi o mais simples deles, né? Então nós, habitantes do planeta Terra, temos que fazer o possível para deixar o melhor do nosso planeta para aqueles que nos sucederão, para aqueles que irão transformar o nosso planeta em um planeta melhor, para aqueles que vão construir e viver um mundo de regeneração pelo qual nós estamos na fase de transição. Então, é desse tipo de pessoa que nós precisamos e é esse tipo de pessoa que vai fazer a transformação da Terra. Aqueles que pensam ecologicamente no bem-estar dos animais, no bem-estar das plantas, no bem-estar das pessoas e utilizando tudo isso de maneira racional, de modo que não falte. Esse é o comportamento. A Terra está cercada de coisas belas, de paisagens belas. Tudo criação do divino. Tudo criação do superior, para o nosso usufruto, não para a nossa propriedade. Porque quando daqui a gente partir, a gente não leva nada. Caixão não tem gaveta. E mortalha não tem bolso. A gente não leva nada. Tudo o que a gente leva é o que a gente coloca aqui e o que a gente coloca aqui. Então, tudo que a gente leva é o nosso conhecimento e os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos bons ou equivocados. E responderemos por cada um deles. Não sairemos daqui enquanto não resolvermos tudo. Então, significa o quê? Que aqueles que Desu falou que viriam depois, somos nós mesmos. Em uma outra encarnação. Ou nossos filhos, ou nossos netos, ou nossos bisnetos, ou nós reencarnados como nossos bisnetos. É a lei do retorno. Nós precisamos disso. Então que a gente cuide. As nossas misérias, elas decorrem tão somente das nossas atitudes. Nada, absolutamente nada daquilo que a gente vive decorre da ação do outro. Tudo decorre da nossa ação ou da nossa inação.
A nossa vida, ela não se resume tão somente a uma única existência. Nós somos todos espíritos imortais. O nosso corpo físico, ele se deteriora e ele morre. Mas o nosso espírito, ele não morre nunca. Então nós temos sempre que pensar nessa imortalidade. E tudo o que a gente faz, retorna para a gente. Todo o bem que a gente faz, retorna multiplicado para a gente. Todo o mal que a gente faz, retorna também multiplicado para a gente. Mas nisso tudo, há uma coisa chamada misericórdia divina. E ela age justamente para nos auxiliar, para nos dar uma oportunidade mais, outra oportunidade mais e outra. Quantas oportunidades forem necessárias. Mas isto significa que o nosso sofrimento também vai acontecer em todas essas oportunidades. Se nós não resgatarmos as nossas falhas, se nós não resgatarmos os nossos defeitos, se nós não modificarmos o nosso padrão vibracional, certamente nós continuaremos participando das misérias deste planeta e como causadores da miséria deste planeta. Deus nos oferece milhares de oportunidades transformadoras a todo momento. Quando eu digo a todo momento, eu estou dizendo a cada ação nossa é uma oportunidade transformadora. Temos que buscar essa oportunidade, temos que nos transformar. Só assim deixaremos de ser os miseráveis da terra e passaremos a ser os verdadeiros herdeiros da misericórdia divina. Essa é a nossa função. Somos todos filhos de um Pai extremamente amantíssimo. Somos cuidados por um irmão que transformou a vida dele na missão de transformar a nossa humanidade terrena em espíritos da mais alta envergadura. Caminhemos, demos as mãos, participemos desse banquete, construamos nossa felicidade, sejamos um com Cristo, sejamos um com Deus nosso Pai, sejamos um com a humanidade universal. Só assim seremos realmente seres felizes para sempre. Que Deus nos abençoe a todos. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.